Professor José aqui, mais um Café Consciência. E a gente está na nossa segunda edição, está o professor Silvio também com a gente, e nós temos aí uma comunidade que já passou pela SOBEM. A gente tem ex-aluno, tem ex-professor, hoje todos atuando aí na área da saúde. Esse vídeo está sendo gravado no meio da pandemia do Covid-19, né, o coronavírus. E aí a gente teve essa grande ideia de trazer esse pessoal muito bem capacitado, muito bem instruído, para trazer muitas informações para a gente. Então, para a gente começar, eu vou pedir para o nosso amigo Guto se apresentar, falar da passagem dele pela escola, onde ele trabalha hoje, o que ele faz. E a palavra é toda sua. Boa noite a todos aí. Eu sou o Carlos aí, como o José falou, o Guto, mais conhecido na escola como Guto aí. Estive estudando na escola desde o catatal. Muitos dos alunos ainda, eu acho que nem conhecem ou desconhecem realmente dessa parte aí da escola, né? Então, desde o catatal, fiz parte dessa equipe da SOBEM. Estive estudando, fiz toda a questão do colegiado, tudo lá na SOBEM. Me formei em 2004. Hoje, atuo na área da saúde, fiz o auxiliar, o técnico de enfermagem, me formei enfermeiro em 2011, tenho a pós-graduação em urgência e emergência, sou pós-graduado também em docência, também atuo dando aula para os profissionais técnicos e hoje estou atuando como enfermeiro da educação e qualidade no Hospital Albano, em Franco da Rocha, né, exercendo não só a questão da capacitação, mas também para recrutar profissionais e treinamento também dos mesmos aí. Show de bola, Guto. Valeu. Muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aí com a gente. E é bom ver essa comunidade SOBEM aí reunida depois. Mostrar que a SOBEM vai além do ensino médio, né? Que a gente tem uma relação bacana. Na sequência, galera, depois do nosso amigo Guto, queria falar com a Grazi. A Grazi, que foi professora na SOBEM há um tempo atrás. E, Grazi, desculpa, mas eu vou ter que falar, gente, a Grazi me deu aula. E eu era uma criança pequeníssima, eu era criança pequeníssima. Pro, a palavra é toda sua, viu? Eu sou a Grazi, não é? A gente se sente velho, mas honrado, né? Honrado. Eu partilhei aqui, eu trabalho, dei aula na SOBEM há muito tempo atrás, não sei nem que ano. Sei lá, eu me formei farmacêutica em 2002. Então eu saí da SOBEM, acho que em 2001, 2000. Trabalhei bastante tempo na SOBEM. Hoje eu fiz faculdade de farmácia, sempre foi minha paixão, química, né? Dei aula de informática na SOBEM e para alguns alunos eu dei aula de química. Eu sou formada farmacêutica pela Universidade de São Judas. Fiz pós-graduação em farmácia hospitalar, em farmácia clínica, em administração hospitalar. Atuo na farmácia hospitalar tem 16 anos. Há 10 anos eu estou no Albano, em Franco da Rocha, como coordenadora geral da farmácia, do almoxarifado, tanto do Albano quanto do CAISME, porque lá a gente tem a psiquiatria também. E nesses encontros da vida, dei integração para o Carlos, para o Guto, e eu sabia que eu conhecia esse rostinho, porque eu sou boa fisionomista. E aí eu falei, nossa, eu te conheço de algum lugar, Guto. E eu achei que ele fosse falar, é do Hospital X, né? Ele falou, você me deu aula no pré-pro. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Hoje meu sobrinho estuda na SOBEM, o Isaac. Tem um carinho gigante pela SOBEM. Eu falo que meu sonho era que meus filhos pudessem estudar na SOBEM, porque é uma escola que eu acredito nos ideais, assim. Dei aula com o Silvio, foi um prazer dividir Silvio. Estou muito honrada de estar aqui, de verdade. E é isso, gente. Vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. E a gente mais honrado ainda de ter você aqui com a gente, viu, Pro? Na sequência, gente, só para vocês conhecerem também uma ex-aluna da escola, nossa amiga Letícia. Lê. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Letícia, sou ex-aluna da SOBEM também. Da segunda série, eu estudei todo o ensino fundamental, aí saí 2 anos do ensino médio, depois eu voltei no último ano, né? E gostaria de falar que é um prazer estar participando aqui com vocês. E a gente sai, mas na verdade a gente nunca deixa de fazer parte, né? Então, eu não estou me sentindo uma convidada, estou me sentindo como se eu ainda fizesse parte de todo, com todos vocês, né?
Logo que eu saí da Sobem, eu já fui trabalhar em hospital, então a minha experiência hospitalar aí é de 12 anos já, né? Fui recepcionista do hospital, fui auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, e hoje eu sou enfermeira intensivista, trabalho em 2 hospitais, lá em São Paulo, trabalho no Hospital IGESP e no Hospital Santa Catarina. E é isso aí. Obrigada pela oportunidade, é um grande prazer, viu? Lea, o prazer é todo nosso. Obrigadão por ter se disponibilizado para participar aí com a gente. E é isso mesmo que você falou. A gente não sai da Soben, né? A Soben continua com a gente. E para fechar, Mari, dá a sua palavrinha aí com a gente, por favor. Oi! Bom, eu estudei na Sobem desde a sexta série até eu me formar no ensino médio. Acho que foi em 2008 que eu me formei, mas eu já não lembro mais muito bem. E a Sobem sempre foi uma família, né? Então, acho que a gente sai da Sobem, que nem a Lê falou, a gente sai da Sobem, mas a Sobem não sai da gente, a gente continua fazendo parte. E eu me formei e já entrei direto na faculdade. Então, eu me formei enfermeira em 2011, e aí eu fiz pós em docência e estou fazendo pós em UTI agora. Eu trabalho no Hospital Regional de Jundiaí. Antes da pandemia começar, eu trabalhava no setor de endoscopia e colonoscopia, e agora eu trabalho na UTI, com tudo isso acontecendo. E é isso. Show, Mari. Também agradeço você por ter tirado esse tempinho aí para conversar com a gente Imagina. sobre toda essa situação. E para fechar, Silvione, a palavra é sua, né, Silvione? Você tem que falar para a gente como é que você se sente vendo essa galera toda aí reunida. Boa noite, gente. Olha, na verdade, assim, eu estou bem emocionado até de poder estar conversando com essa galera linda que em algum momento passou pela escola, contribuiu para formar a nossa história. E, assim, quando pensamos em conversar a respeito da epidemia, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi mesmo de convidar ex-alunos que atuam na área da saúde e que atuam com muita qualidade, né? Então, eu me sinto agora muito feliz e também bastante tranquilo em relação à qualidade da conversa que nós vamos ter, né, nesses próximos minutos. Então, quero agradecer assim mesmo de coração, né? Lembrar que vocês moram aqui de pantufas no meu coraçãozinho e dizer que, poxa, que bacana a gente poder ter esse momento e a partir da vivência de vocês, a gente poder estar trazendo informações corretas, informações assim significativas para a nossa comunidade. Então, desde já, agradeço novamente a presença de vocês e ressalto que eu estou muito feliz por tê-los todos aqui com a gente. Isso é verdade, felicidade transborda. Para quem está assistindo, a gente está gravando essa conversa no dia 31 de março. No dia 30, a gente teve um programa Roda Viva na TV Cultura com o biólogo e virologista, né, pós-doutor em virologia, Átila Yamarino, falando sobre as previsões que os pesquisadores fizeram em relação à pandemia que a gente está vivendo, né? No pior dos cenários, foi levantada, né, uma possibilidade aí de 1,1 milhão de mortes. No cenário de ação que o Brasil já tomou, de implantar a quarentena, reduzir circulação de pessoas, fechar comércios não essenciais, a gente tem uma redução significativa de 1 milhão para 40 mil. Mas a gente não pode falar disso só como números, né? A gente tem que levar em consideração que são 40 mil pessoas, são 40 mil vidas, e cada pessoa é importante dentro do seu círculo social. E eu queria ouvir dessas pessoas que estão conosco hoje, né, os ex-alunos da comunidade, mas para sempre da Sobem, como que está sendo passar por essa pandemia na linha de frente, porque é isso que vocês estão fazendo, vocês estão na linha de frente dessa situação, vocês são a primeira barreira ali e com certeza quem está segurando as pontas e quem está mantendo tudo funcionando, né? Então, Carlos, o Guto, fala aí pra gente como é que está sendo essa experiência no meio da pandemia. José, referente a essa fase que nós estamos vivendo, ainda mais a questão de como que a política, saúde no Brasil em si,
é uma fase bem complicada, realmente, não somente para todos a população, até mesmo aqueles que não têm esse conhecimento ou estudo referente ao vírus, bactérias, essas questões aí que está mais ligada a quem atua na área da saúde. Para nós profissionais, a gente busca sempre ter essa segurança para atuar, buscando sempre ter recursos, que nem sempre é o que temos em diversos lugares, que depende muito de diversos outros fatores no país. Então, a questão de como atuar, de como o profissional hoje se sente, pelo que eu vejo hoje, estando em das funções na qual eu estou muito próximo da liderança, e principalmente na orientação, divulgação e dando exemplo para os outros profissionais, a gente vê muita insegurança ainda da questão dos profissionais com medo, porque, querendo ou não, somos todos seres humanos e todos aqui estão ainda assustados referente a esse vírus, a essa condição de pandemia, na qual a transmissibilidade é muito alta realmente e querendo ou não, a gente muitas vezes não está só preocupado com a nossa saúde, né? E muito mais até com os nossos pais, os avós, porque a gente lida realmente com diversas bactérias, micro-organismos, já lidavam mesmo antes do tal do Covid, né, o coronavírus, mas aí é um alerta a mais em si para todos os profissionais. Eu sei que não é fácil, realmente não é fácil para todos esses que estão atuando na linha de frente, não só para a equipe de enfermagem, mas como eu atuo na área da enfermagem, eu consigo falar com mais clareza, referente aos profissionais da enfermagem, que realmente eles se sentem desamparados, né, em questões de recurso, muitas das vezes, em questões de sentir seguro, de atuar, entendeu? E essas questões é o que deixa o profissional um pouco inseguro nessa questão. Porém, você vê diversos profissionais aí indo à luta, trabalhando em 2 empregos, aí a Letícia, né, em 2 serviços aí como setor de terapia intensiva, na qual nós encontramos pacientes graves. Em diversos lugares as UTIs já estão sendo fechadas somente para esses casos de Covid, então onde a gente tem que ter um cuidado redobrado, entendeu? Então essa questão é uma questão bem complexa nesse primeiro período, porque até então não temos uma vacina, ainda não temos um medicamento certo, na verdade é tudo novo, e o novo assusta tanto para aqueles que desconhecem em si, e assusta ainda mais aqueles que acabam conhecendo e não têm ainda a certeza do que será. Essa é a realidade aí que o povo está vivendo aí, principalmente os profissionais de saúde. Realmente é complicado, e foi o que você falou, né? O novo assusta. Ninguém sabe o que vai ser pós-pandemia, quanto tempo a gente vai viver isso, como que nós vamos atravessar isso. Isso daí realmente assusta. E você falou uma coisa bem interessante, que foi a questão dos medicamentos, né? A gente não tem nenhum medicamento com eficácia comprovada realmente. Se eu não me engano, só tem um estudo feito que é em relação a um antiviral que é dado para portadores de HIV, que só reduz o tempo de internação da pessoa, não é nem efetivo no combate em si do Covid. Mas vamos acreditar, eu gosto de ser otimista, né? Vamos acreditar que em breve a gente vai ter uma boa saída para isso. Falando de medicamento, Guto, acho que, se eu não me engano, a Grazi farmacêutica, ela pode falar um pouquinho disso aí para a gente, como é que é essa situação de medicamentos e tudo mais nesse meio tempo do tratamento aí do Covid. Além de farmacêutica, né, eu vou puxar um gancho um pouquinho antes, José, se você me permitir. Eu faço parte de toda a parte de compras do hospital. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente tem é EPI, é o básico, né, que o profissional da saúde precisa. Então, vamos bater palma para os profissionais da saúde na rua. É tudo lindo, mas a gente pega o vírus do mesmo jeito. A gente traz o vírus para nossa casa do mesmo jeito. Eu tenho 2 filhos pequenos, que eu não posso abraçá-los nenhum dia quando eu chego em casa. Eu estou isolada no meu quarto. E o Brasil, ele não se preparou no quesito EPI. Quando o Covid estourou na China, a gente já não estava conseguindo comprar EPI, porque a China
proibiu exportação dos EPIs. Ela proibiu, não vendia para fora. Coisa que o Brasil ainda não fez. Então, os EPIs, eles continuam sendo exportados. E a gente não consegue comprar aqui. É o que o Guto falou da insegurança do profissional da saúde. Porque você olha os vídeos ali do pessoal lá de fora, é macacão, facer-up, parece um bando de astronauta. Aí você vai para a nossa realidade de SUS, mesmo hospital particular, a gente não tem máscara para comprar. Nem pagando caro, não tem máscara. O que vai entrar num colapso da saúde, né? Que se precisar a gente, né, coloca um pouco mais. Mas máscara que eu pagava antes da pandemia, 1,67, 1,70, eu cheguei a pagar R$ 70 em uma unidade. Não sei nem quantos 1000% de aumento deu isso. E tá tudo bem, né? Eu não sei. Mas é o mesmo dinheiro que vai sair o antibiótico para curar qualquer sepse, o medicamento para curar o infarto. Então, será que o sistema de saúde ele vai comportar esse gasto exorbitante com o EPI? Quantos profissionais de saúde vão se infectar no Brasil? A gente vê o hospital adaptando capa de chuva no lugar de avental descartável, impermeável, porque não tem para comprar. A Anvisa soltou uma resolução do desespero que pôde, esses EPIs, eles não precisam mais de registro da Anvisa, não precisam nem de licença de funcionamento. Então, se eu hoje quiser pegar minha máquina de costura e sair costurando máscara, eu posso. Será que essa máscara é de qualidade? Então, essas coisas me assombram um pouco, né? É desesperador estar nos bastidores. É desesperador, é preocupante, porque a gente fala assim, os profissionais da saúde, cai muito naquilo que você falou, dos vídeos, que a polícia vai lá, bate palma, só que falta justamente o básico. E você citou uma outra coisa que eu acho que é a maior preocupação hoje, que é o colapso no sistema de saúde. Porque quando a gente fala de colapso do sistema de saúde, o pessoal acha que é algo muito distante, e não é, né? E não é só por casos de coronavírus. Então, se a gente tem lá um leito ocupado por uma pessoa com insuficiência respiratória e chega um acidentado, não tem leito para ele, não tem quem atenda essa pessoa. Então, quando a gente fala de colapso, a gente está falando dessa situação, da falta de atendimento, e não só no SUS, na rede particular também, porque ela também vai ser saturada em algum momento. E eu não sabia dessa resolução da Anvisa, o que é mais preocupante ainda, né? Porque você não tem uma vistoria, você não tem uma qualidade, você não tem uma qualidade atestada do produto de proteção individual do profissional da saúde. E aí fica a pergunta: e se vocês adoecerem, quem cuida da gente? Sabe? Quem fica pela população? É isso que complica. Grazi, pode seguir, foi só um desabafo. É desesperador, assim. Já tem noites que eu não durmo. Eu tava aqui no vídeo, eu não sei se vocês perceberam que eu tava teclando, era algum setor pedindo avental. É desesperador, assim. E com relação ao registro da Anvisa, eu tenho muito medo. Mas eu não sei se eu tenho mais medo de não ter, né? Porque chegou nesse ponto. Não ter. Ou você compra sem registro, ou você não tem. Imagina usar uma capa de chuva no lugar de um avental descartável? Eu acho inconcebível. Ainda graças a Deus no Albano a gente está conseguindo, vivendo um dia de cada vez de estoque, mas graças a Deus ainda não está faltando nada. Mas existe o desespero do profissional da saúde também, que usa de maneira exacerbada, assim. Sempre teve isolamento respiratório, sempre teve meningite em hospital, sempre teve TB em hospital, e a gente não via esse pânico, esse alvoroço, tanto que prejudica, porque existe um desperdício que às vezes a gente vai sentir falta lá na frente, né? A hora que realmente estourar. Porque eu faço uma analogia dessa pandemia às séries do Netflix. Sabe quando a gente sabe que vai lançar uma série, mas ainda não lançou nem o trailer? A gente só sabe que vai lançar a temporada. Não teve nem o trailer ainda. Que dirá o play? A gente não apertou, a gente está longe de apertar o play ainda. Então, realmente é desesperador. Em contrapartida, eu acredito, como farmacêutica, que o Brasil está um passo. Alguma coisa a gente tinha que dar sorte na vida, né? Muitas pessoas já, né? Infelizmente, muitas vidas morreram, então existem alguns nortes de tratamento, né? Você comentou dos antirretrovirais, hoje não é o protocolo que a gente tem aqui, estipulado nem pela OMS e nem pelo Ministério da Saúde, né? Estipulou-se como protocolo a hidroxicloroquina, que é o medicamento que a gente usa para malária, lúpus, enfim. O Brasil é o maior produtor mundial de hidroxicloroquina, até porque
aonde tem malária, né? Vamos pensar. Não é que o Brasil é, que espetáculo. Não, é porque é um medicamento usado para malária. E parece que teve alguns bons resultados, mas num N de paciente muito pequeno, né? Foi feito o teste em 40 pacientes que tiveram boa resposta, mas em fase de leve a moderada. Entrou, né? O Ministério da Saúde saiu a resolução sexta-feira, que ele colocou como protocolo nacional o uso da hidroxicloroquina para pacientes COVID, diz que vai fornecer a todos os hospitais, né? Até agora não chegou no meu, mas a gente conseguiu por compra mesmo. Hoje a gente já tem esse protocolo instituído lá da hidroxicloroquina, que é o Reuquinol, e assim que divulgou a cura do Covid, longe de ser a cura, né? É uma luz no fim do túnel. Os medicamentos acabaram na drogaria, saiu todo mundo que nem um louco, desesperado, comprando o medicamento, tanto o paciente mesmo, que faz uso contínuo, né? Porque usa para malária, lúpus, enfim. Acabou, não tem mais para comprar. A Anvisa teve que, na sexta-feira, teve-se a cura da Covid. No sábado, a Anvisa teve que colocar ele com medicamento de portaria 344, com retenção de receita, porque acabou, né? Não tem mais no mercado. Mas, assim, é uma luz, né? A gente tem que associar ele junto com a azitromicina, que é um antibiótico que todo mundo já tomou na vida para dor de garganta. E aí é um teste. Infelizmente, a gente vai testar se dá certo nos pacientes, né? Hoje o que a gente tem de mais concreto é a associação dessas duas drogas, né? Que é a hidroxicloroquina junto com a azitromicina. Aí os hospitais, eles associam algumas outras medicações, né? O Ministério Público pediu para associar junto o Tamiflu, que é utilizado para gripe suína, né? Para H1N1, mas que diminui o estado gripal do paciente. Mas é sorte, né? Hoje eu ouvi, mas assim, eu não sei se é fofoca. Eu ouvi no meu grupo, ouvi não, né? Vi no meu grupo de farmacêutico hospitalar, parece que a França está refutando o uso da hidroxicloroquina, porque parece que associou a 3 óbitos, mas eu não sei, mas é como eu digo, é tudo muito teste. E eu vou colocar o gancho do José no colapso da saúde, né? A gente já está acostumado a ver reportagem. Quantas pessoas morrem na fila do hospital porque não tem vaga? Quantas pessoas vão morrer infartadas de acidente, de sepsis, que não vai estar no registro de mortes por Covid, mas que morreram indiretamente pelo Covid? Porque o leito é um só. Então, eu não vejo um bom cenário, assim. Me desespera um pouco esse cenário. É uma situação bem complicada. E amedronta todos nós, né? Porque foi justamente o que você falou, a gente não deu nenhum play ainda, a gente está... Para ter uma noção temporal, no dia hoje que a gente está gravando o vídeo, nós estamos 2 semanas atrás da Espanha, né? No ciclo de contaminação. Então, de se preocupar, sim, da gente ter bastante cuidado com isso. E ainda na questão do colapso da saúde, Letícia, eu queria ouvir de você o que mudou, né? Porque você é enfermeira intensivista, se eu não me engano, trabalha nessa terapia intensiva. O que mudou na sua rotina dentro do hospital desde a da questão da pandemia? Então, eu acho que, assim, até a pergunta inicial que você tinha feito para o Guto, né? A gente ouvia falar da pandemia, aliás, ouvia falar do coronavírus, do que estava acontecendo na China, mas até então era algo um pouco distante, né, da nossa realidade aqui no Brasil. E aí teve o primeiro caso no Brasil, o Brasil começou a ficar em alerta, né? E num belo dia, a gente não falava-se muito assim, não estava tanto em evidência no hospital. E aí, num belo dia, você começa a receber os pacientes, né? O paciente, ele apresentando sintomas, sinais e sintomas, só que a coleta do exame, o resultado do exame, ele demora para sair, que é uma outra coisa, assim, que é muito negativa, né, nessa questão da Covid. E pela imagem da tomografia, né, os pacientes que eles dão entrada no pronto-socorro com sinais e sintomas da Covid, é coletado os swabs e é encaminhado para a tomografia. Então, já pela imagem, você consegue saber se o paciente ele tem ou não, né?
E aí o teste do Covid ele vem confirmando o diagnóstico. E num dia você chega no hospital e no caso do meu hospital, a UTI ela foi segregada. Então hoje, né, os hospitais eles estão assim, é uma realidade dos hospitais particulares, né? Eu não sei como que está a questão do hospital público. Eu acredito que esteja mais ou menos parecido. Então hoje o hospital ele segrega uma UTI e um andar também de clínica médica, enfermaria, né, que o pessoal costuma conhecer para os pacientes que eles não estão graves, e aquela UTI ela passa a ser a UTI do COVID, né? A princípio, você tinha algumas orientações em relação à paramentação, só que a gente vê que a cada dia a orientação ela muda, né? Os estudos eles vão surgindo e aí, o que você fazia no plantão anterior, hoje no plantão a gente já tem uma outra orientação. Então, a princípio, quando eu cheguei na UTI, tinha um jovem de 31 anos, né? Até então, todo mundo estava muito focado na questão do idoso, acima de 60 anos, pessoas já com comorbidades, antecedentes prévios de doença. E aí, eu cheguei na UTI e tinha um rapaz de 31 anos. Ele não tinha viajado, pela história dele, né, que ele relatou, ele não teve viagem, ele não teve contato com ninguém que tivesse viajado, e ele estava ali apresentando sintomas. Indo assim contra, né, ao que inicialmente a gente esperava. Então, você esperava um perfil X de pacientes, né? E aí a gente viu que, na verdade, não são só esses pacientes, né? Os idosos, pessoas com comorbidades. O vírus, ele pega, as pessoas, elas contraem independente da idade, né? Claro que essas pessoas que estão aí no grupo de risco, elas têm mais chances de desenvolverem a doença e ter um agravo decorrente dela, né? E então, inicialmente, por exemplo, a utilização da máscara na UTI, a gente colocava uma máscara mais simples e quando ia atender o paciente, a gente colocava um outro tipo de máscara que ela promove uma proteção maior, né? Hoje não, hoje a gente já coloca essa máscara a partir do momento que você entra na UTI e você fica lá durante todo o seu plantão com a máscara, né? Aí tem a questão dos aventais, da paramentação, muito diferente do que a gente vê lá fora, igual o Guto estava falando, a professora a Grazi estava falando também. Assim, mudou bastante, né, a questão da rotina da UTI, inicialmente por essa segregação aí dos pacientes, e a gente vê que, assim, no começo era poucos pacientes, né, era um, dois, aparecia, um estava com sinal, estava aguardando o resultado do exame, e de uma semana para cá deu um boom, né? A minha UTI, por exemplo, do outro hospital que eu trabalho, de 20 leitos, ela está completa, né? Ela tem os 20 leitos, e aí a gente teve que abrir uma outra UTI, né? A outra UTI era para outros pacientes também, então você tira aqueles pacientes de lá e você passa a ter mais um setor aguardando os pacientes da COVID, porque eles não podem ficar em contato com os outros pacientes, né? E aí, os pacientes, eles têm apresentado, assim, um grau de complexidade bem alto, né? Então, o paciente que ele entra na UTI, ele começa pelos, assim, sintomatologia que ele apresenta, resultado de exames, então você parte já para a questão do tratamento da intubação, né? Da ventilação mecânica. Por isso que hoje em dia a UTI ela entrou em uma notoriedade bem grande, né? O pessoal fala muito de ventilador, os equipamentos. Então é nesse sentido. Você intuba o paciente, né? Ele passa a ter uma respiração artificial. Para quê? Para o pulmão dele ele começar a se recuperar, ele ter forças ali para se recuperar, né? Então, eu estava vendo até hoje uma pneumologista falando que você espera que o paciente ele fique ali mais ou menos uma semana, no tratamento da ventilação mecânica.
E quando o paciente ele não consegue se recuperar em uma semana, porque aí tem vários fatores, né, do paciente grave. Ele inicialmente ele interna com problema X, e aí ele vai apresentando disfunções em outros órgãos, e quando você vê, ele está numa terapia de hemodiálise, por exemplo, né, que é o caso dos nossos pacientes. Então, a complexidade deles ela está bem alta, assim, e pacientes que, inclusive, estão necessitando de hemodiálise, né? Não querendo assustar, mas o ambiente da terapia intensiva, ele é bem isso. A pessoa, ela entra falando e aí ela vai evoluindo para outras coisas. E o paciente da COVID, você espera que inicialmente ele tenha uma resposta lá em relação à ventilação mecânica, mas quando ele não tem essa resposta em uma semana, que é o que você espera, o tratamento dele ele se prolonga aí para 3 semanas, por exemplo, né? Quando a gente fala de um colapso no sistema de saúde, é disso que a gente fala, de um paciente que era para passar uma semana num leito, passa 3, quase um mês. E assim, ele passa 3 na UTI, né? Depois que ele sai da UTI, ele vai para o setor da clínica médica, que entre aspas, assim, ele já passou da parte grave dele, da parte instável, ele melhorou, e aí ele segue em observação em um outro setor do hospital. Então, a gente está falando aí de uma internação de 1 mês. Então, esse é o grande problema, quando a gente fala no isolamento social, na questão do colapso da saúde, é justamente por isso. Você pensando num paciente que ele desenvolve a doença, né? E ele vai necessitar do sistema de saúde, tanto particular como público, ele demanda muito tempo, né, de tratamento e de atendimento. E o Brasil, ele não está preparado para esses números altíssimos que a gente vê aí para frente. A gente tem a perspectiva dos números, né, e da necessidade dos leitos. Então, por isso que é muito importante a questão do isolamento social, das pessoas ficarem em casa e das pessoas entenderem de fato, né, o que a gente está passando. Eu fui na farmácia, né, e a farmácia ela estava limitando o número de pessoas na entrada, então podia entrar só 5 e o restante ficava lá fora na fila, respeitando aquele 1 metro de distância, né? E aí chegou uma senhora, ai, que besteira isso daí, agora não pode entrar na farmácia, tem que ficar longe. Então é muito preocupante, né? Eu fiquei super preocupada, assim, quando eu ouvi essa fala hoje. E entra na conversa que, quando a gente tem, por exemplo, a situação da pessoa que não acredita numa vacina, ela coloca em risco uma sociedade. Quando a pessoa ela não acredita na gravidade do Covid-19, ela coloca em risco uma sociedade. Não é uma crença pessoal dela que vai afetar única e exclusivamente a ela, né? É justamente isso. Não é uma crença, é uma realidade. É uma coisa que nós estamos vivendo. Isso que nos preocupa. É preocupante porque a pessoa que ela não tem consciência, né, da situação, ela não se previne, né? Ela não higieniza as mãos, ela não utiliza o comércio porque ele está fechado, mas ela vai ao mercado diversas vezes, porque até então ela não tomou, né, assim, a devida consciência disso. E é um grande problema, né? Porque hoje a pessoa ela pode contrair e não apresentar a doença, mas ela transmite. Então, esse é um outro problema também que a gente tem, né? Por isso que você fala muito da questão do isolamento, é um outro fator, do fique em casa, né? Porque a pessoa, ela não desenvolve, mas ela transmite, né? Pode ser que, sei lá, eu tenha contraído já, mas eu não desenvolvi a doença, mas eu estou transmitindo. Então, tem essa questão aí do caos, né? E sobre a paramentação, realmente sempre teve, né, os casos das outras doenças transmissíveis, doenças infecto-contagiosas. A gente sempre utilizou determinados materiais, só que quando a gente se depara com algo novo, né, é uma doença que você não tem prevenção
O tratamento ainda é desconhecido, né? Eles observaram que, igual a Grazi falou, determinado número de pacientes responderam bem a determinada medicação, mas ainda não foi comprovado, né? Então, você utiliza baseando-se numa observação clínica, que também tem a sua importância, claro. Mas, e o profissional, ele fica muito vulnerável, né? Então, hoje, assim, a realidade, pelo menos do hospital particular, a gente tem os materiais, porém, é bem racionalizado, assim, tá bem controlado, né? Na verdade, a dispensação da máscara, por exemplo, né? Uma máscara que normalmente você usava no plantão e jogava fora, por mais que ela tinha indicação de mais duração, a gente jogava fora, né? Hoje você assina um papel falando que pegou a máscara e ela tem que durar ali pelo menos 7 dias, né? Então, claro, se tiver assim algo que impeça a utilização, eles trocam. Mas a princípio precisa economizar, né? Precisa ter um uso racional assim, para não chegar numa situação que não vai ter mais, né? Porque a compra realmente está bem difícil. Hoje eu conversei com uma amiga minha de um hospital público e ela falou que não tem essa máscara que é mais específica, né? Que é a máscara que protege mais o profissional. Então você fica assim, e agora, né? O profissional ele tá aí, ele tá lá diretamente assim exposto pela profissão, mas ele está mais exposto ainda porque ele não tem o material adequado para ele se proteger e para trabalhar. De uma forma ou de outra, a gente está tendo que aprender a viver o coletivo, né? A gente está sendo forçado aí a pensar coletivamente, né? Sim. Lê, brigadão por ter compartilhado com a gente toda essa, como mudou a sua rotina, a situação que você tem vivenciado e ainda mais essa informação da evolução tão rápida dos quadros de Covid, que isso era bem preocupante. É só para... É grave, sabe? A coisa é grave. Eu cheguei no... a gente tem os grupos, né, dos hospitais, aí você tem um colega que trabalha no hospital X, o outro no Y. E aí a minha amiga me mostrou, né, a atualização do caso das internações lá do hospital que ela trabalhava, um hospital de grande porte lá de São Paulo, e eu fiquei, assim, super assustada, né, com tantos de casos que tinha naquele hospital. E aí eu vou aproveitar isso que você falou para puxar um gancho com a Mari, que é o seguinte: talvez a gente esteja passando por uma situação que seja de subnotificação, porque até onde eu sei, a gente está contabilizando os casos de coronavírus pelo número de internações e não por testes, porque o Brasil, por falta de investimento na ciência, paulatinamente vem acontecendo aí pelo menos desde 2014, 2015, essa diminuição. O Brasil ele não tem produção de reagentes para realizar os testes, a gente não está testando pessoas o suficiente. E aí a gente tem um número, por exemplo, de Nova York, que quando começou a testar a grande maioria das pessoas, se não todo mundo, salvo engano, que chegava no hospital, os casos saltaram de 3 mil para 60 mil. Como que a gente vai lidar com essa questão da subnotificação quando isso vier à tona? Queria a sua opinião, Mari. Então, eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje é a subnotificação, é a gente não ter teste para tudo isso de gente. Porque se a gente não sabe que a pessoa está infectada, a gente não tem como tratar. Então, a gente não isola, a gente não leva tão a sério o isolamento social, ou a pessoa nem sabe que tem nada, porque não desenvolve nenhum sintoma. No próprio hospital mesmo, hoje a gente fala que acho que a gente vai ter uma dimensão de tudo isso que está acontecendo quando a gente começar a contabilizar os mortos. Infelizmente, isso vai ser uma contagem de corpos, isso não vai ser uma contagem de pessoas infectadas. Porque o número real de pessoas infectadas a gente nunca vai ter. Porque a gente já tem um atraso aí de 2 semanas, 3 semanas. Hoje, o que o Instituto Adolfo Lutz pede para a gente é um prazo de 10 dias para dar o resultado dos testes, né? Só que não tem teste para todo mundo. Então, eles colocaram um protocolo de testar pessoas graves, por enquanto.
Ainda assim, a gente não sabe se todas as pessoas estão sendo testadas. Porque, por exemplo, no hospital que eu trabalho, é um hospital cirúrgico. Então, a gente não é porta aberta, não tem pronto-socorro, então a gente não tem acesso direto a essas pessoas do Covid. Então, a gente tá dando suporte a partir do momento que tudo isso começou. A gente fechou tudo que a gente tinha de cirurgia, de exame, parou tudo. E a gente começou a dar um suporte para o hospital da região, que é o São Vicente. E aí, como São Vicente estava tendo um número de casos muito grandes, a gente começou a dar um suporte para eles nos pacientes clínicos deles. Então, a gente começou a receber esses pacientes na nossa UTI, agora a gente está recebendo na nossa enfermaria também, para dar um suporte para que eles tenham um respiro para receber os pacientes do Covid. E ainda assim, esses pacientes que estão vindo para a gente, teoricamente, eles não estão infectados, né? Porque eles estavam isolados dessas pessoas que estão com Covid. Eles não estavam no mesmo ambiente. Mas a gente nunca sabe. Por enquanto, a gente está adotando as medidas padrão do isolamento comum, né? Nada monstruoso como é o que passa do Covid, né? Que a gente usa um avental diferente do que o avental do isolamento. A gente usa, como a Lei falou, uma máscara diferente. Na máscara do isolamento, normalmente a gente usa só a máscara cirúrgica. No do Covid, no isolamento do Covid, a gente usa N95. Então, a gente está a gente está mudando um pouco nossa forma de agir aos poucos. E aí, o nosso plano de ação lá no hospital é quando o São Vicente esgotar os leitos que eles têm disponíveis, a gente vai começar a receber esses casos também. Então, a gente está se preparando psicologicamente para o que vem acontecer. E já puxando um gancho também de um outro assunto, que eu acho que é importante para a enfermagem, é que junto com tudo isso que vem acontecendo, que não é pouca coisa para a gente, porque apesar da gente ser taxado como herói, de todo mundo achar que é maravilhoso o nosso trabalho, a gente também tem medo, a gente também sofre, a gente também chega em casa em pânico, porque a gente pode passar isso para nossa família. Então, além do trabalho em si, é uma pressão psicológica horrível trabalhar com Covid. A gente ainda teve não sei se é exatamente um projeto de lei, posso estar falando bobagem o nome da coisa, mas que muda a nossa carga horária de descanso de 36 horas para 12 horas. Então, passou meio que por baixo dos panos, numa noite aí. Então, hoje a gente trabalha 12 e folga 36. O projeto é que a gente trabalhe 12 e folgue 12. Então, se hoje eu trabalhar das 7 da noite até as 7 da manhã, às 7 da noite eu tenho que estar no hospital de novo, para trabalhar de novo, porque já deu minhas 12 horas de descanso. Ou seja, além do risco biológico, junta a questão da falta de equipamento, a falta de leitos, mais o cansaço dos profissionais. Isso. E assim, a desatenção, né? Porque a gente está numa pressão psicológica danada também. Então, quando você expõe um profissional a uma carga horária excessiva, você expõe também o paciente a um risco desnecessário. E o COFEM já entrou com um pedido para que esse projeto caia, porque realmente é um absurdo, então vamos ver o que dá. Por enquanto não passou ainda, mas é bom que todo mundo fique atento, porque esse é o tipo de coisa que passa e ninguém vê. É uma coisa que tentam passar por debaixo do pano, né? E assim, quando você vê, já foi. Já estamos lá trabalhando 12 horas, folgando 12, e o pessoal está aplaudindo, achando que a gente está fazendo feliz. E a gente não está. É complicado. Pode seguir com o seu raciocínio, Mari. E aí, eu peguei aqui também um gancho do que a Grazi tinha falado. Não é Covid, tá, gente? É só tosse. A Grazi tinha falado do uso exacerbado dos EPIs, né? E que, como isso tudo gerou um pânico danado, todo mundo tá usando EPI, a torto quanto é direito, coloca uma máscara, tira a máscara, usa luva pra caramba. E eu acho que isso, na minha experiência lá no hospital, eu acho que isso tem muito a ver com a falta de teste. Com a gente não saber quem a gente está tratando. Então, eu acho que se a gente soubesse, se testasse todo mundo que tem alguma probabilidade de estar com Covid, que foi exposto, que teve contato com alguém que foi positivado, ou que está internado numa situação grave, se a gente fizesse como a China fez, que testou muita gente, eles estavam fazendo teste em drive-thru.
sabe? Tipo, eles estavam fazendo muitos testes. Então, se a gente tivesse um nível de teste desse tanto, eu acho que a gente diminuiria também o uso dos EPIs. Porque as pessoas saberiam com o que elas estão lidando dentro do É hospital. exatamente isso, né? Os profissionais eles não conseguem identificar o inimigo, né? Quem é a Não, pessoa que ele tem que focar. E isso acaba complicando essa situação. Num panorama, foi dito, por exemplo, pelo ministro da Saúde, Mandetta, que abril a gente teria um colapso no sistema de saúde. Aí, tanto para a Mari quanto para todo mundo, se alguém quiser falar depois, vocês acham que é abril, que é antes, que é depois, que talvez não aconteça, a realidade é essa mesmo, ou estou pintando uma situação pior? Queria saber de vocês que estão ali no dia a dia disso. eu acho que estão pintando uma situação leve ainda do que tem por vir. Pelo que a gente projeta, assim, nas conversas de corredor mesmo do hospital, é que entre a primeira quinzena, entre o final da primeira quinzena e o começo da segunda, pelo menos aqui na nossa região, né? Que em São Paulo a situação já está bem pior do que está por aqui, mas pelo menos aqui na nossa região a gente acredita que no final da primeira quinzena, início da segunda de abril, é quando a coisa estoure de vez mesmo. Eu acho que a situação é pior do que o que o nosso ministro diz que vai acontecer. Eu acho que a gente não tem suporte para tudo isso. E não é o SUS, é o Brasil. Não é só o SUS. A gente tem uma realidade muito diferente da realidade da China e da realidade da Itália e da Europa no geral. A gente tem favela. E é uma coisa que não está sendo levada em consideração. Ninguém tá enxergando o que parece óbvio, porque as pessoas não conseguem ficar em isolamento. Elas moram 5 pessoas dentro de um cômodo. Não tem como fazer um isolamento. Nesse modus operandi que a gente tem hoje, né, de esperar a pessoa se infectar, se o caso é leve, manda para casa, ela faz o isolamento em casa. Então, você mandar um infectado nessa condição de vulnerabilidade social de volta para casa, em vez de ter um contaminado, ter um leito ocupado, é ter 7, ter É, 8 leitos ocupados e, posteriormente. e sem contar assim, a proximidade das casas também, né? Que é diferente. A logística é diferente da logística da Itália, da logística da China, da logística da Espanha. E a gente já vê o tamanho que a coisa está nesses países. Então, eu não acho que, como o nosso presidente leva em consideração que o nosso clima é um fator favorável para a gente, eu não acho que seja. Guto, você ia falar, por favor, siga com o seu raciocínio. Sim, sim. Referente ao que você falou de Mandetta, é o seguinte, eu vejo nele um profissional muito bem qualificado. Essa é a verdade, José. Pois ele tenta manter uma centralização, acho que do problema em si, mostrando realmente calma e segurança para a população. Então, você vê no profissional o que realmente ele tem que ser e fazer na função que ele está, que é passar a segurança independente da situação que nós estamos vivendo. Nós temos diversos meios ou diversos problemas realmente sociais, econômicos e aí vai em si, que realmente acaba tornando o nosso país um país na qual você pode ter um maior índice até de corona comparado aos outros países. Porém, a gente teve a vantagem e ainda, querendo ou não, ainda temos um pouco de vantagem referente a alguns outros países pela questão de tempo. Nós tivemos tempo para se preparar. Essa é a questão, José. A questão é que o quê? O Brasil teve tempo para se preparar, o Brasil estava ciente da situação, né? O problema é que o quê? Há uma demora, há um delay muito grande para tomar uma atitude, entendeu? E isso não é só na área de saúde. Isso daí é ligado, eu acho que a quase todas as áreas aqui que a gente tem no país. Para tudo se tem um delay. E isso dificulta muito a questão que a gente vivencia hoje. O que é esperado, sim, é que realmente a gente tem esse pico pela questão da sintomatologia. Então, assim, mediante ao período em que estabeleceu, por exemplo, na China, e o período que ela teve o pico, ao período que foi estabelecido na Itália, desde o primeiro caso, até o período que ocorreu o primeiro pico. E considerando o quê? Quando eles tomaram as medidas cabíveis. Então, assim, a gente tem que aprender muito com a China, referente à forma que eles agiram. Então, assim, eles conseguiram atuar realmente no momento exato na qual eles atingiram o pico.
Diferente, por exemplo, da Itália, que não deu o mesmo valor em si, ou não conseguiu exatamente exercer essa mesma função que a China exerceu naquele momento. E hoje, em questões de 5 dias a mais que a Itália teve, a gente vê a proporção que isso tomou. A Itália hoje, como um país que temos mais mortes, né, até então, na Europa, né, podendo ainda ser passada pela Espanha, que seguiu o mesmo rumo que a Itália. O Brasil ele tem essa vantagem pelo tempo ainda da manifestação do primeiro caso, e por isso o ministro da Saúde, o Mandetta, ele tenta deixar a população segura, sem pânico, mas o que ele mais pede é que o quê? Que tenha essa contribuição e colaboração da população. Não é os profissionais de saúde que vai fazer um milagre, vai ser os heróis que vai salvar essas vidas, não. A população em si, se realmente fizer o seu papel como sociedade, agindo de forma colaborativa, pensando no coletivo, a gente consegue realmente achatar essa curva que nos deixa muito preocupado em si, porque realmente o nosso sistema de saúde não tem a capacidade, tá? Não tem a capacidade mesmo, isso é com certeza, tá? De atender todos esses pacientes que deverão chegar aos hospitais com uma sintomatologia em estados graves. E ainda puxando um gancho referente a isso, a questão é o que? O número de ventiladores que a gente tem no país. Se a gente for considerar pelo número de pacientes que a gente consegue realmente, que entram em contato e que acabam adquirindo o vírus, só pelo grau de transmissão dos outros países você consegue ter uma margem exatamente de como o Brasil não teria a capacidade de atender esses pacientes. Lembrando que o que? O colapso, como você bem disse, não é somente pensando que só esses pacientes que formarão esse colapso ou que ocasionarão esse colapso no país, mas também os outros pacientes que necessitam de, por exemplo, um leito de UTI. Entendeu? Então, assim, na verdade, eu vejo que tem que ser uma coisa coletiva, na qual a população tem que dar o seu devido valor, né? Não pensem que é só uma gripe, pois é uma doença muito mais séria, ainda mais quando a gente não tem ainda um medicamento, uma vacina para que a gente tenha cura. Então, assim, algo preocupante? É preocupante, mas seguindo pela mesma visão em que o ministro da Saúde hoje ele fala com segurança, a gente também tem que ter essa confiança e segurança também atuando lá dentro do ambiente hospitalar. É verdade. Uma coisa bacana que você falou, essa questão da sociedade, né? Foi o que todo mundo falou do coletivo. A sociedade precisa se auto-isolar, que, claro, quem tem essa condição, quem pode fazer isso, quem está numa situação de fazer isso, a pessoa ela tem que se isolar, ela tem que observar que a situação dela talvez seja de privilégio em relação aos outros, né? E fazer o seu papel. Ouvi ontem na fala do Átila que, por exemplo, China, Japão, que são países que culturalmente usam máscara na rua, conseguiram combater num espaço curto de tempo, né? Só que é da nossa responsabilidade falar também que a população tem que pensar nos profissionais da saúde, de segurança pública, no corpo de bombeiros e deixar esses EPIs para vocês que estão nessa linha de frente, né? Para vocês que estão ali na lida diária, não adianta todo mundo surtar, entrar numa euforia completamente coletiva, ir até a farmácia, comprar todas as máscaras disponíveis, comprar todos os álcool em géis que estiverem disponíveis e não pensar no outro, não pensar em vocês que estão lidando com essa situação e que é grave, né? É extremamente grave. Silvio, tem alguma observação que você queira fazer, alguma pergunta que você queira fazer, algo que acabou passando? Então, Zé, na verdade, assim, eu até já pedindo para fazer aquela rodada das considerações finais, porque a gente estava usando da boa vontade dos nossos convidados, né? Que tiveram um dia de trabalho bem puxado e amanhã certamente terão que lidar com essa situação de novo. Queria que assim que vocês deixassem uma mensagem para a nossa comunidade. O que vocês esperam como profissionais da saúde que nós da comunidade SOBEM, os alunos, os pais, os familiares, o que a gente possa fazer efetivamente para contribuir para que esse quadro trágico que está se formando
possa ser pelo menos minimizado e possa, de repente, até garantir um pouco mais a saúde, não só física, como mental de vocês também. Então, né, agradecer mais uma vez, assim, mensalmente por vocês estarem aqui com a gente, conversando com a gente. Nossa, se eu não soubesse que vocês são tão atarefados, ia falar para a gente passar o resto da noite conversando, mas vamos respeitar, né, o cansaço de vocês, tá? Agradecer muito, dizer que, né, daqui uns 15, 20 dias a gente vai convidá-los de novo para poder ter essa segunda parte dessa conversa, até para poder fazer, né, uma reflexão, uma avaliação mais fiel ao momento que a gente vai estar, né, nesse pico. Tá aí deixando um grande abraço para vocês, um beijão no coração, e em nome do Centro Educacional Sobem, agradecer esse momento tão bom. Faço das palavras do Silvio as minhas também, e a gente fica imensamente grato por vocês terem se disponibilizado a conversar com a gente, a esclarecer toda essa situação, e obrigado por tudo que vocês fazem lá no trabalho de vocês, que também é em prol de nós. Guto, deixa sua mensagem aí para a comunidade Sobem. O que a comunidade Sobem pode fazer para ajudar como sociedade? Galera, primeiramente eu queria agradecer a todos aí, principalmente pela oportunidade aí de poder fazer uma palavrinha com vocês. É um prazer muito grande, principalmente de rever amigos, colegas, professores. É um prazer muito grande, realmente, né? Ainda mais falando em nome da Sobem, a escola que eu me formei, que eu aprendi, que eu cresci, realmente. Então, sou muito grato, realmente, a essa oportunidade aí. Agora, referente a toda a comunidade, principalmente aí aos alunos, professores, todos os colaboradores aí que atuam dentro da escola, até mesmo fora da escola, como sociedade, gente, nos conscientizar, né? Isso é um papel para todos. O que está acontecendo hoje no mundo para servir como exemplo de como a gente tem que atuar como coletivo. Temos que saber o que é ser humano, primeiramente, ter humildade, pensar no outro. Isso são coisas do princípio básico até de vida. E para esse momento em si, vamos ser multiplicadores, vamos visar o que nós podemos fazer para melhorar. Não vamos pensar no lado negativo. Evitem coisas que tragam coisas negativas, né? O negativismo traz a gente insegurança, incerteza, pânico e medo. E esses são coisas que realmente nos transformam em pessoas que não acabam tendo raciocínio lógico e não acabam agindo com inteligência. Então, assim, sejam multiplicadores, busquem informações que sejam corretas, estejam sempre atentos a essas questões e multiplique para o seu colega, multiplique para o seu amigo, seja generoso, tenha a consciência de que todos terão a oportunidade de poder exercer seu papel, sabendo que esse lado egoísta de, por exemplo, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar tudo. Pare com isso, gente, não é a melhor forma. Primeiramente, por quê? Porque se você pegar todos os produtos de limpeza, como você acha que vai ser viável, o seu colega que ficou sem, vai ser ele mesmo que vai te transmitir. Então, assim, pensem, multipliquem e ajam, né? E realmente se conscientize e atuem, agindo da melhor forma, buscando respeitar aquilo que foi solicitado aí mediante ao que a gente está fazendo, que é esse combate aí, tá? A gente estaremos lá no hospital ou até mesmo fora do hospital, buscando orientá-los, agindo, cuidando dos seus parentes, até mesmo de vocês, e a gente vai fazer o possível, sim, para a gente sempre estar fazendo melhor, e se Deus quiser, logo mais a gente vai conseguir passar isso. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigadão, Guto. Que isso. Pro Grazi, porque não deixa de ser pro, qual que é a sua mensagem para a nossa comunidade? Gente, primeiro dizer que eu estou muito feliz, assim, ser um dia histórico para mim, assim, saber que de alguma parte, mesmo que minimamente, eu contribuí na formação de tantas pessoas de bem, né? Saber que a nossa jornada nessa vida valeu a pena, né? Que a nossa jornada na vida é muito além de trabalhar, enfim, é de
ter pessoas boas, né? De fazer parte da formação. Então, assim, estou lisonjeada, assim. Não estou conseguindo encontrar uma palavra para agradecer cada um pelo tempo, pelo convite. Silvia, obrigada por ter lembrado, assim. Gente, a gente precisa pensar num todo. Às vezes é um momento de reflexão para a gente rever as nossas condutas, né? Rever as nossas prioridades, sem apontar o dedo para o outro, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que cada um pode fazer para ajudar, né? O fiquem em casa é padrão, assim, as pessoas precisam ficar em casa, né? Para guardar pelo teu, pelo meu, porque não vamos esperar chegar o conhecido. Nossa, você viu? O pai da minha vizinha faleceu. A gente está tendo a graça, a gente está tendo a oportunidade de estar um pouco antecipado, né? Como a Mari falou, um pouco antecipado dos outros países, né? Então, a gente precisa ser grato, né? Brincar com as crianças, vamos fazer a nossa parte como cidadão também. A gente sabe que a economia é importante também, né? Não tem... Mas o que parte a gente está fazendo? Então, quem tem o seu pacote de unha por mês, continua pagando a manicure, né? Porque ela precisa de comida. São atos pequenos que a gente, dentro da medida do possível, a gente pode fazer para tentar contribuir de uma maneira geral. Vamos abraçar mais, abraçar assim no sentido do mundo, né? Vamos conviver mais. De repente é um convite que o universo está fazendo para a gente, para o ser humano ser mais humano, né? Pensar mais no outro. A gente, como profissional da saúde, a gente precisa, por mais que a gente esteja amedrontado, eu acho que essa é a maior lição que a gente precisa transparecer a paz. Porque se a gente se amedronta, se a gente entra em pânico na frente do paciente, aquele paciente é uma vida. Um dia eu li uma frase que eu amei, que eu levo ela para minha vida, que o paciente é o amor da vida de alguém. Imagina, você está num avião, você vê a aeromoça desesperada, você vai olhar e falar, meu Deus, caiu. Né? Então a gente precisa pedir discernimento e ter essa serenidade. Contem comigo para o que vocês precisarem. Sim, sou farmacêutica. Evitem em farmácia, evitem em UBS, né? Tentem fazer as consultas remotas. Se alguém precisar me procurar, estou inteiramente à disposição, mas fiquem em casa neste momento. Usufruam a oportunidade que está sendo dado para vocês para conviver com as pessoas que vocês mais amam. Ninguém está pedindo para vocês ir para uma prisão. A gente está pedindo para que vocês fiquem em casa com as pessoas que vocês mais amam, para zelar por elas. Fiquem em casa por mim, por todos esses que acabaram de falar que a gente não tem oportunidade de ficar na nossa casa. A gente tem que sair para trabalhar todos os dias, com medo de voltar e contaminar quem a gente mais ama. Um beijo no coração de cada um. Brigadão, Grazi. Lê, deixa o seu recado para a nossa comunidade também. O que a gente pode estar fazendo para ajudar? Eu só vou assim contar um relato, né, para vocês em relação a um paciente. Eu falo que a gente que trabalha na UTI, a gente não tem histórias muito boas assim para contar, né? Claro que a gente tem vários pacientes que saem bem, mas a gente tem muita história triste também, né? E esse primeiro paciente que eu atendi da Covid, a gente não sabia ainda se era positivo ou não, e ele foi a UTI naquele momento só tinha ele, né? Como eu falei, a gente segrega a UTI e para os casos suspeitos e confirmados. E ele foi o primeiro paciente lá do hospital, um jovem de 31 anos, sem doenças prévias, sem nenhum antecedente, né? Normal, como eu, você, como o José, como o Guto, como a Pro. E aí ele estava dentro do quarto, né, lá no leito da UTI, com tudo fechado. A gente restringe visita também, né? É um paciente que ele não recebe visita, porque quando ele recebe visita, a visita ela corre o risco também, né? Ela se expõe a um risco. Então a gente, na verdade, restringe, né? Em casos acaba liberando por pouquíssimo tempo.
E aí, de madrugada, ele apertou a campainha e eu fui atender. Não era eu que estava cuidando dele naquele dia, mas eu que atendi. E aí, a hora que eu cheguei, no quarto dele, ele falou assim: Letícia, falou super calmo, eu estou muito ansioso, porque eu tô com uma sensação de que eu vou morrer. E assim, aí tava, as luzes do quarto estavam apagadas, né? E aí, a hora que ele falou aquilo para mim, a gente tá acostumado, né? Mas você leva um susto assim na hora. Eu olhei para ele, aí ele falou assim para mim: fala alguma coisa para me tranquilizar, por favor. E aí por um minuto você para, né? Aí eu parei, acendi a luz, que tava um clima muito pesado, a luz apagada, ele falando aquilo que tava com sensação de que ele ia morrer. E aí eu comecei a conversar com ele, né? E naquele momento você se põe no lugar da pessoa, né? Ele é um jovem, estava sozinho, ele liga a TV, todo mundo fala de Covid. Aí as pessoas falam dos mortos, das pessoas que vão morrendo, que vão tendo um desfecho negativo, né? E ele estava lá, sem familiar, né? Ouvindo aquele monte de coisa na TV, isolado e com medo de morrer. Na verdade, ele não estava ansioso, ele estava com medo de morrer. E a gente começou a conversar, eu comecei a tentar tranquilizar ele, né? E no final eu perguntei se ele achava, se ele queria que eu pedisse um remédio para o médico, para ele ficar mais tranquilo, conseguir relaxar mais. Aí ele falou assim: não, eu já estou tranquilo, né? Você me deixou tranquilo agora pela conversa, né? Então, é assim, é algo que, além da nossa exposição, né, do risco de você contrair uma doença, tal, tem essa outra questão, né, do profissional da saúde. Então, o profissional, o enfermeiro e todos os outros profissionais da equipe, né, multidisciplinar que cuidam do paciente, a gente vai muito além, né, que uma simples administração de medicação, né? Então, o recado que eu passo é principalmente para os jovens, né? É uma galera nova, são pessoas, né, que têm acesso às redes sociais, à internet, aos meios de comunicação, e que, assim, façam bom uso, né, dos meios de comunicação, na hora de tirar uma dúvida, de procurar se informar, que vá nos meios corretos, né, nos meios públicos, onde você tem certeza da informação. A quarentena, ela não é só, né, para a gente ficar dentro de casa se acabando nas séries. É muito bom também, mas é um momento de se inteirar sobre o assunto, né? A pessoa, quando ela se informa, quando ela entende do que está acontecendo, ela se previne e ela consegue propagar a prevenção também, né? Então, de repente, aquele vozinho, aquele idoso, que ele está teimoso e resistente, o idoso ele é muito resistente, né? Então, quando o netinho, o jovem, ele está consciente, ele conscientiza as pessoas, o núcleo familiar, né, a princípio. Então, eu acredito que é muito importante essa interação de todos, né? Você saber o que está se passando, o que está acontecendo, para você agir da maneira correta. Então, questão da higienização das mãos, né? Muito importante. Todo mundo está super preocupado em relação à questão do álcool gel, mas é importante você saber a forma correta de você higienizar as mãos, porque se você só passa o álcool ali na mão e você não se certifica de que a sua mão ela foi higienizada, que o álcool ele realmente ele pegou a sua mão inteira, né? Não adianta muita coisa, porque entre os dedos, aqui no dedão, ainda continua sujo. Então é importante também, né, a questão da higienização da forma correta, né? A gente tem uma técnica de higienização que a gente utiliza no hospital, mas é importante assim a população ela procurar se atentar da forma correta da higienização, né? E para encerrar, eu
peço que todos valorizem, né, a questão da quarentena mesmo. O profissional de saúde, como todos sabem, ele, no geral, ele é mal remunerado, né? Ele precisa, muitas vezes, trabalhar em 2 empregos, né, para conseguir o sustento da família, para pagar as dívidas. Então, aquele profissional, quando ele contrai a doença, né, ele deixa de atender em 2 lugares. Então, a gente está vendo aí que os profissionais, cada vez mais, eles estão sendo infectados, né? Então, é um grande problema, uma grande questão que a população ela vai sofrer também um déficit de mão de obra, né? Então, a questão da quarentena, do isolamento, ela previne isso também. E, para encerrar, agradecer pela oportunidade, né? Dizer que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte, né? A minha infância toda da Sobem. É uma escola que, sem dúvida, a gente não, eu não só aprendi questões, né, das matérias, mas tem toda uma questão ética, questão da moral, né, de como viver em sociedade. Eu aprontava muito na escola e eu ia muito para a diretoria e os professores, a dona Cida, né, o professor Silvio Sabe, eles sempre tiveram muita paciência comigo, né? Sempre conversando, explicando, falando, me ouvindo também. Então, às vezes, naquele momento, criança, né, ouve, parece que não aconteceu nada. Mas isso reflete o que eu sou hoje, né? A profissional que eu sou hoje e o ser humano que eu sou também. Não tem como você desvencilhar a Letícia que é dentro de casa e a Letícia profissional. A gente é um só, né? E quando você tem caráter, o seu caráter ele vai por onde você passar. Seja a profissão que você tiver, desde a mais simples até algo mais complexo aí, o caráter ele modifica tudo, né? E ele está muito relacionado à formação, quando a gente é criança, né? Então eu só tenho a agradecer por todo o investimento que a escola teve em mim, que tenho certeza que ela tem em todos os alunos. E é um prazer rever vocês também. E quem sabe a gente não se vê pessoalmente, né? Quando tudo passar. E dá um abraço. Vamos sim. Obrigada. Obrigadão, Lê. Mari, você, qual o recado que você deixa para a nossa comunidade Sobem? Primeiramente, também tenho que agradecer muito a oportunidade de estar participando aqui hoje. Eu tenho um carinho imenso pela Sobem, por todos os professores. Eu tenho um carinho muito especial pelo Silvio, porque acho que grande parte de quem eu sou hoje, o Silvio colaborou bastante com isso. Também, que nem a Lê falou, muita paciência com a gente, que a nossa sala era terrível, mas acho que todo mundo deu certo. Também não tem como dar errado, né? Eu acho. E o recado que eu deixo, eu acho que, tipo, o primeiro de tudo é... Eu acho que depois que tudo isso passar, a gente vai dar mais valor a algumas coisas que a gente não dava antes, como abraçar, como contato físico, como estar perto. A gente vem de uma geração muito da internet, em que os contatos são muito superficiais, a gente se fala pelo WhatsApp, a gente posta a vida no Instagram. Então, eu acho que a gente foi deixando o contato físico mesmo um pouco de lado. E eu acho que essa pandemia serve para dar uma lição na gente do quanto é importante estar perto, do quanto é importante abraçar, do quanto é importante se reunir com quem a gente ama, do quanto que é importante sentar no bar e tomar uma cerveja, sabe? Do quanto que é importante as coisas básicas da vida. Que a gente já tá todo mundo ficando doido nessa quarentena. Até a gente que tá trabalhando, que não tá de quarentena, né? Eu acho que a primeira coisa mais importante de tudo, de orientação, é ficar em casa, né? Que quem tem a oportunidade de ficar em casa, fica em casa. Não saia, não fica indo no mercado toda hora. Lava as mãos direito, como a Lei falou. Tem 1 milhão de vídeos na internet ensinando a maneira da lavagem das mãos. Até o Rá-Tim-Bum ensinava a lavagem das mãos. Então, não tem como esquecer, é fácil. O álcool gel é importante, mas a lavagem das mãos também substitui o uso do álcool gel.
Não precisa todo mundo ficar enlouquecido achando que se não tem álcool gel vai morrer de Covid. Ser terceiro, sei lá, já não vou mais numerar, não, que eu já me perdi. Cobrança do poder público, porque a gente, se tem uma coisa que a gente precisa, além de aplauso, e eu acho que a gente precisa muito mesmo, a gente não precisa de aplauso, gente. A gente precisa que vocês cobrem o poder público pela gente. A gente não está tendo tempo de fazer isso, porque a gente tem que estar no hospital trabalhando. Então, vocês estão em casa de quarentena, fica de olho nas medidas que estão saindo, que a gente não está conseguindo olhar. Fica de olho em tudo que vai saindo por debaixo dos panos, como essa medida que eu comentei, porque a gente precisa de vocês para isso. A gente precisa que vocês cobrem que a gente não tenha umas cargas de trabalho, de horário de trabalho enormes. A gente precisa de EPI. Então, a gente precisa desse tipo de cobrança para a gente conseguir oferecer um trabalho digno para todo mundo e para manter nossos pacientes em segurança, né? Eu anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer e eu já esqueci. Acho que é isso. E jovens, né? Que o público da Soben é um público jovem. Vocês não são imortais. Pelo amor de Deus. Levem o Covid a sério, porque o Covid não mata só velho. O Covid mata jovem também. Então levem a sério, não achem que é uma gripezinha, que vocês só vão pegar uma gripezinha, porque não vai. A Lê citou o caso aí do rapaz de 31 anos, que é jovem, né? A gente espera, pelo menos que a gente já tudo passou dessa fase. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero rever vocês pessoalmente depois que tudo isso acabar. E espero que não demore muito para acabar. Vamos ser otimistas. Como o Guto falou, vamos pensar positivo também, porque senão a gente não aguenta passar por isso, não. Não mesmo. E com certeza a gente vai superar isso e a gente vai aprender a valorizar os momentos em família, em amigos e tudo mais que às vezes a gente deixa passando batido. Eu agradeço em nome da Soben, né, pela participação de todos vocês, por no meio de toda essa correria terem tirado um tempo para conversar com a gente, para esclarecer, para falar do que vocês estão vivenciando. Papai, mamãe, tira um tempo para ficar com a sua criança, aproveita que ela está em casa, aproveita que você está em casa e que não pode viajar, porque às vezes a gente viaja e terceiriza a criança, né? Deixa ela lá. Aproveita, fica com ela, conversa e leva a sério a situação. Tá? A gente agradece a você que chegou até aqui no nosso vídeo. Não esquece de se inscrever no canal da escola, acompanha, tá saindo vídeo todo dia, todos os professores estão empenhados em trazer conteúdo para o canal. Aproveite. Gente, um grande abraço, agradeço vocês do fundo do coração e até a próxima.